Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifre Ferreira e hoje eu vou continuar falando sobre a alopecia androgênica. Nesse vídeo falando sobre a histopatologia e as opções de tratamento desse problema. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações porque aqui toda semana temos vídeos novos no canal para você ficar sempre muito bem informado. E aí, falando sobre a histopatologia, gente, o diagnóstico histológico raramente ele vai ser necessário para a alopecia androgenética. Tá? Em pacientes onde o diagnóstico é duvidoso, pode ser feita assim uma biópsia do couro cabeludo com um punch de 4 milímetros. Né? A principal característica que a gente encontra nas biópsias de couro cabeludo é a redução na contagem dos cabelos anágenos terminais. A aparente redução no número dos fios terminais é devida à substituição progressiva ali dos pelos terminais por pelos pseudovelos secundários, com tratos angiofibróticos residuais. Existe uma mudança na proporção de pelos terminais em relação aos pelos velos. Além disso, a proporção de cabelo anágeno para telógeno ele reduz. Então, considerando que a miniaturização do folículo capilar é o ponto principal durante o início e ali desenvolvimento da alopecia androgênica, a diversidade no diâmetro do cabelo representa ali uma característica importante histologicamente, refletindo os diferentes estágios da miniaturização. E isso se correlaciona com precisão com a diversidade clínica do diâmetro do cabelo. Algo importante de falar é sobre a relação entre o músculo eretor do pelo e a alopecia androgenética. O cabelo existe como unidades foliculares, ali consistindo de 3 a 5 fios de cabelos terminais por unidade folicular. Inclusive, eu falei isso no vídeo passado. Se você não assistiu, eu te convido a assistir. O card fica aqui do lado e também tem o link na descrição. Eles são nutridos por um único músculo, né, que é o músculo eretor do pelo, que se fixa circunferencialmente ao redor do folículo primário com ligação variável a outros folículos. Uma proposta recente para a patogênese e mecanismo da alopecia androgenética sugere que nos estágios iniciais da alopecia, o músculo eretor do pelo permanece ligado ao folículo primário, mas perde a ligação a vários folículos secundários em regressão em algumas unidades foliculares. À medida que ocorre mais miniaturização e descolamento, os pacientes podem primeiro ali notar uma mudança na densidade do cabelo e se queixar ali de afinamento. Depois que o músculo eretor do pelo se desprende ali de todos os folículos secundários e os folículos primários sofrem miniaturização e descolamento, a queda de cabelo é ali provavelmente irreversível. Né? Esse mecanismo proposto estabelece a importância do tratamento precoce para interromper a calvície antes da perda dos folículos capilares primários. E aí, falando sobre a síndrome clínica, né? A aparência clínica da alopecia androgênica é universal e instantaneamente reconhecível ali na maioria dos casos. Tá? A progressão da queda de cabelo ocorre de forma ordenada, os cabelos afetados eles são miniaturizados e a diminuição ali na densidade capilar. A substituição progressiva dos pelos terminais por pelos velos leva ali uma diminuição geral da densidade capilar nas zonas afetadas, como precursor ali da calvície total. A alopecia androgenética em homens geralmente se apresenta com recessão bitemporal e calvície de vértice. Né? O couro cabeludo ele é geralmente normal e os períodos de aumento da queda de cabelo podem ser acompanhados por um exame positivo, né, que a gente chama de puxão de cabelo. Esse exame ele é positivo quando o cabelo é facilmente arrancado ali do couro cabeludo. Cerca de 80% dos pacientes com alopecia androgenética
tem ali histórico familiar e apenas 20% não tem histórico familiar. E aí, como vocês veem na imagem, nós temos aqui uma escala de classificação de perda de cabelo de padrão masculino, que ele vai do estágio 1 até o estágio 7. E aí, como é que a gente trata, como é que a gente gerencia, né, esse episódio aí de alopecia androgenética? Então, existem várias opções disponíveis para homens calvos. Em primeiro lugar, como não é uma condição grave e as únicas consequências podem ser psicológicas, também foi um outro assunto que a gente falou no vídeo passado, uma opção é não fazer o tratamento e permitir que a calvície progrida naturalmente. Tá? Na verdade, é isso que a grande maioria dos homens decide fazer. Outro ponto que é muito importante é verificar se as expectativas dos pacientes em relação ao resultado do tratamento são alcançáveis antes de iniciar o tratamento. Além disso, os pacientes também devem ser informados sobre a vantagem do tratamento precoce e a necessidade ali de tratamento prolongado. E uma das opções é a camuflagem capilar, né? E as perucas. A camuflagem capilar é a maneira mais simples ali, fácil de lidar com a alopecia androgênica leve, né? Também mudar o estilo do cabelo para cobrir o couro cabeludo calvo, adicionar pequenas fibras fixadas eletroestaticamente e tingir o couro cabeludo da mesma cor do cabelo são ali medidas importantes e baratas que podem alcançar resultados cosmeticamente satisfatórios. Também existem perucas modernas que podem ser estilizadas, lavadas e ali dar uma aparência natural. Quando a gente fala de medicamentos, né, o minoxidil tópico, a finasterida e a dutasterida oral são ali os principais medicamentos para a alopecia androgenética em homens. Né? Ambos os medicamentos eles previnem ainda mais a queda de cabelo, mas só são capazes de reverter parcialmente essa calvície. Tá? Ambos precisam ser usados continuamente, né, ali para manter o efeito. Como a resposta clínica ela pode levar pelo menos de 6 a 12 meses ali para se tornar aparente, né? Esses medicamentos devem ser usados por pelo menos um ano antes de decidir se o tratamento ele vai ser continuado ou não. Tá? Existe também a terapia laser de baixa intensidade, que pode ser usado ali para os casos de alopecia androgênica, e a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. E o primeiro medicamento que a gente fala aqui é o minoxidil. Né? O minoxidil, na verdade, ele era usado por via oral, ali na década de 60, como um antihipertensivo. Né? E aí foi notado a hipertricose ali como consequência do tratamento em todos os usuários. Essas observações levaram ali ao desenvolvimento do minoxidil tópico, né, que a gente conhece como tratamento ali para queda de cabelo. Referente ao mecanismo de ação do minoxidil, não se tem um mecanismo exato, mas existem algumas hipóteses. Uma das principais hipóteses é que o minoxidil tem propriedades vasodilatadoras, né? Onde foi observado que o fluxo sanguíneo cutâneo aumenta ali após 10 a 15 minutos da aplicação tópica de minoxidil. A regulação positiva do fator de crescimento endotelial vascular, que ajuda ali na manutenção da vasculatura da papila dérmica e no crescimento ali do cabelo, é outra ação importante ali do minoxidil. A hipótese mais predominante que existe hoje é que o minoxidil promove também o crescimento do cabelo através da sua ação de abertura dos canais de potássio. Tá? O sulfato de minoxidil, que é o metabólito ativo, abre ali os canais de potássio sensíveis ao ATP, tendo assim um efeito relaxante no músculo liso vascular e tornando o potencial intracelular mais negativo. Né? Esse gradiente negativo promove ali a redução do cálcio intracelular, porque foi demonstrado que na presença de cálcio, o fator de crescimento epidérmico inibe ali o crescimento folicular capilar. É muito importante ressaltar que o tratamento, gente, ele não pode ser interrompido.
Se o tratamento for interrompido, qualquer efeito ali positivo no crescimento do cabelo, ele será perdido em 4 a 6 meses. A preparação tópica de minoxidil está disponível ali em uma solução de 5%. Tá? Existia uma de 2% também, mas atualmente só existe de 5%. Não, isso de preparação pronta, né? Mas existe também possibilidade de manipulação. Existe uma melhoria que nós temos ali à disposição atualmente, né, para manipulação também, que é a apresentação em espuma tópica de minoxidil. E qual que é a vantagem? A solução tópica tradicional, ela possui um veículo líquido com tendência a se espalhar para além do local pretendido de tratamento e que demora também a secar. Também contém uma alta concentração da substância propileno glicol, né, que é um potencial ali irritante para o couro cabeludo. Já a espuma hidroalcoólica tópica, ela não contém o propileno glicol e é mais facilmente aplicada especificamente ali nas áreas alvo e esfregada diretamente ali no couro, na pele do couro cabeludo. É importante ressaltar que, ao iniciar o tratamento, o minoxidil pode causar um aumento no crescimento de cabelos miniaturizado e indução ali da fase anágena a partir de folículos capilares em repouso. E isso pode produzir uma rápida ali queda dos fios telógenos anteriores entre 2 a 8 semanas após o início do tratamento. Então é importante deixar claro para o paciente que no começo, né, nessas 2 a 8 semanas, ele pode perceber uma queda de cabelo, mas isso é normal, né? Essa queda temporária, ela pode sim ser interpretada ali como uma indicação clínica de que o minoxidil está tendo um efeito benéfico e que a queda de cabelo geralmente desaparece após algumas semanas, tá? Porque o paciente, sim, ele pode se assustar. A hipertricose nos rostos e nas mãos, né, assim como também comichão do couro cabeludo, aumento da caspa e eritemas são efeitos colaterais muito comuns observados com o uso de minoxidil tópico. Tá? Também a dermatite alérgica de contato ao minoxidil ela pode ocorrer e pode ser devido tanto ao próprio minoxidil ou, né, quando a gente olha os pacientes, na maioria, têm essa dermatite alérgica devido ao propileno glicol que está presente ali no veículo. Nesses casos, né, dessa dermatite alérgica, podemos realizar ali o teste de contato para diferenciar a causa da dermatite de contato. Por quê? Se o problema estiver relacionado ao propileno glicol e não ao minoxidil, uma alternativa é a gente pedir a manipulação da espuma hidroalcoólica, né, que não contém ali o propileno glicol e ali o paciente ele vai utilizar normalmente. Um outro medicamento que está à nossa disposição é a finasterida, né? A finasterida via oral. A finasterida é um azoesteroide sintético que é um antagonista potente e altamente seletivo da enzima 5-alfa-redutase tipo 2. Ele não é um antiandrogênico, né? Esse medicamento irreversivelmente a enzima inibe ali a conversão da testosterona em DHT, que é a dihidrotestosterona. E por isso, embora a meia-vida farmacocinética seja de aproximadamente 8 horas, o efeito biológico ele persiste por muito mais tempo. Tá? A finasterida ela pode ser usada tanto para os casos de hiperplasia benigna prostática, né, como vimos ali em vídeos passados falando sobre isso, e também pode ser usada para tratar a alopecia androgênica. O mecanismo de ação que justifica o uso do medicamento para alopecia androgênica é a redução ali da produção de DHT. Né? Com isso, ocorre uma limitação na ação do DHT nos folículos capilares do couro cabeludo. A finasterida é capaz de reverter o processo de miniaturização, né, produzindo cabelos de maior comprimento, espessura e possivelmente com maior taxa de crescimento.
A dose recomendada de finasterida é de um comprimido via oral todos os dias de 1 mg. Essa dose ali ela é capaz de reduzir o DHT do couro cabeludo em 64% e o DHT sérico em 68%. Tá? Quais são os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais sexuais são a principal preocupação do tratamento de pacientes com calvície masculina com finasterida. Tá? Diante disso, é muito importante aconselhar adequadamente os pacientes antes do tratamento, tá? Mas os estudos mostram que os efeitos colaterais eles são raros e na maioria das vezes aparecem espontaneamente, mesmo sem a interrupção do tratamento. Então, sabendo de todas essas informações, a Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar recomenda que o uso de finasterida para alopecia androgênica fique inteiramente a critério do paciente, né? Já que a queda de cabelo de padrão masculino é em grande parte uma condição cosmética. E é por isso que o profissional de saúde ele precisa dar informações completas ali sobre o medicamento para permitir que o paciente ele tome uma decisão que for mais adequada para ele, tá? E aí, como eu falei anteriormente, o tratamento medicamentoso ele precisa ser continuado por tempo indefinido, né? Já que o benefício do medicamento ele não será mantido após a interrupção do tratamento. Além disso, pode ser necessário até 1 ano de tratamento antes que qualquer resposta clínica ali seja de fato perceptível, tá? Eu aconselho os profissionais que estão atendendo esses pacientes façam fotografias para o acompanhamento e monitoramento do tratamento, né? Isso é importante porque além dos pacientes notarem por si mesmo o crescimento capilar durante o tratamento, as fotografias servem como um fator motivador ali, melhorando a adesão do paciente ao tratamento medicamentoso a longo prazo, né? Conforme aqui a gente vê as imagens, né, de foto aqui a gente tem uma avaliação fotográfica da resposta do tratamento com a medicação finasterida, né? Na imagem A, nós vemos ali o paciente, né, em pré-tratamento, antes de receber a medicação, e na imagem B nós temos ali o resultado do pós-tratamento. A outra medicação que nós temos disponível é a dutasterida, né? A dutasterida inibe também a 5-alfa-redutase tipo 1 em 3 vezes mais e a tipo 2 em 100 vezes mais do que a finasterida. Então, é um medicamento muito potente. A dutasterida ela pode diminuir o DHT sérico em mais de 90%, enquanto a finasterida diminui o DHT sérico em apenas 70%. Né? Além disso, a meia-vida sérica da dutasterida é de 4 semanas, em comparação com a meia-vida sérica de 6 a 8 horas da finasterida. Também há supressão persistente do nível de DHT após a interrupção do uso da dutasterida. E por esse motivo, né, é um ponto de atenção, os pacientes que tomam essa medicação, eles não devem doar sangue por pelo menos 6 meses após a interrupção da medicação. Tá? Em estudos, a dutasterida ela foi capaz de produzir crescimento capilar mais rápido em comparação com a finasterida e a dose recomendada para desse medicamento é de 0,5 miligramas por dia. Porém, como nem tudo pode ser perfeito, existem os efeitos colaterais, incluindo diminuição da libido, impotência e ginecomastia, que são inclusive mais comuns do que com a dutasterida do que com a finasterida. Além dos tratamentos convencionais, existem os tratamentos alternativos, como por exemplo o latanoprosta, né? O análogo ali da prostaglandina, latanoprosta, ele diminui o crescimento do cabelo, ele estimula, né? Quer dizer, o crescimento do cabelo, supostamente prolongando a fase anágena do ciclo capilar. Inclusive, o alongamento dos cílios e das sobrancelhas, ela foi observada quando a latanoprosta, né, ali utilizada na forma de colírio, é usado ali para os casos de glaucoma.
Só que para o cabelo, obviamente, existe uma versão exclusiva, né, de uso capilar. Existem os antifúngicos tópicos, né? Os estudos mostram que o shampoo de cetoconazol ele aumenta o crescimento do cabelo em humanos e por isso o shampoo de cetoconazol é um bom tratamento adicional, tá? É muito importante deixar isso claro, que é um tratamento adicional. E também acredita-se que ele tenha propriedades anti-inflamatórias e antiandrogênicas. Além disso, o cetoconazol shampoo ajuda nos casos de dermatite seborreica associadas, né? Então, se ela estiver presente, é uma boa alternativa para a gente já utilizar. Existem também os fatores de crescimento, né? O plasma rico em plaquetas isolados do sangue, ali total, pode ser usado para seus fatores de crescimento e mediadores estimuladores. Inclusive, alguns cirurgiões de transplante capilar usam esse produto para estimular o crescimento do enxerto transplantado. Plasma rico em plaquetas também está disponível como tratamento independente ali para a alopecia androgênica, com dados recentes, mas ainda limitados, sugerindo um novo crescimento positivo com efeitos colaterais mínimos. A hipótese do mecanismo de ação é que o plasma rico em plaquetas estimula ali o crescimento do cabelo, melhorando a vascularização folicular, inibindo a apoptose e, portanto, prolongando a fase anágena, induzindo uma transição mais rápida da fase telógena para a fase anágena. Além desses, né, nós temos o tratamento a laser, né, disponível. O tratamento com laser para queda de cabelo se tornou muito popular nos últimos anos por uma série de condições dermatológicas e também foi promovido como medida preventiva contra a alopecia androgênica. Existem vários fabricantes diferentes que fornecem lasers e fontes de luz de comprimento de ondas variados e com diferentes modos de uso sugeridos. Embora existam evidências de que a luz de laser pode estimular o crescimento do cabelo, em alguns comprimentos de onda, o mecanismo biológico pelo qual isso ocorre não foi definido e faltam dados clínicos de ensaios em grandes escala. A modalidade mais reconhecida são as terapias de laser de baixa potência, né, e que são consideradas ali opções de tratamento seguras, eficazes e de fácil acesso. E por último, nós chegamos aos tratamentos cirúrgicos, né? O transplante capilar, ele envolve ali a remoção do cabelo do couro cabeludo occipital e o reimplante no vértice calvo e no couro cabeludo frontal. Os pré-requisitos para o procedimento são a estabilização da queda de cabelo com tratamento medicamentoso e uma boa população capilar doadora nos cabelos occipitais, tá? A técnica moderna de transplante capilar ela foi iniciada lá no Japão na década de 1930, onde pequenos enxertos perfurados eram usados ali para cobrir sobrancelhas ou cílios danificados. É interessante ressaltar que os cabelos retirados do couro cabeludo occipital, que são resistentes aos andrógenos, permanecem resistentes aos andrógenos quando são implantados nas áreas calvas sensíveis ao andrógeno do couro cabeludo. Em 1995 foi introduzido ali o que chamam de transplante de unidade folicular. No transplante de unidade folicular, o cabelo doado pode ser colhido de duas maneiras diferentes. Primeira, a técnica em tiras, onde uma tira do couro cabeludo de 8 a 14 milímetros e 20 a 30 centímetros é removida ali sob anestesia local do couro cabeludo occipital e a ferida é então suturada novamente. Esse cabelo é então separado em unidades foliculares e depois transplantado para a área calva, né? A principal desvantagem desse método é que deixa uma cicatriz linear ali na área occipital desses pacientes. Além disso, nós temos a técnica de extração de unidade folicular, que é mais comum. Nessa técnica, os folículos individuais de pelos occipitais eles são removidos ali sob anestesia local, com biópsia por punção de 1 milímetro, né? Cada unidade é então reinserida no couro cabeludo nas áreas calvas usando uma microlâmina, né? As vantagens dessa técnica são que
não há cicatrizes visíveis e leva menos tempo para cicatrizar do que a técnica em tiras, né? Ambas as técnicas podem alcançar bons resultados, tá? Mas os transplantes de unidades foliculares têm a vantagem de conseguir atingir densidades capilares muito maiores. No transplante, é sempre preferível que esse paciente ele tenha perda de cabelo frontal ou médio frontal do que perda de cabelo no vértice, tá? Além disso, a unidade capilar do doador precisa ser adequada para suportar a cirurgia, ou seja, nós estamos falando de mais de 40 unidades foliculares por centímetro quadrado. Quais são as desvantagens, né? A desvantagem do transplante capilar são o aumento da necessidade do tempo e cuidados, o que se traduz em maiores custos para o paciente. Os cabelos transplantados parecem entrar imediatamente em uma fase de repouso telógeno após a inserção e por isso os resultados cirúrgicos só podem ser avaliados adequadamente após pelo menos 3 meses de pós-operatório, né? E aí surge uma outra técnica, né, que é o tratamento combinado, né? Existe a combinação tanto de medicamentos quanto a junção de medicamentos com a cirurgia, né? Então, estudos mostram uma maior eficácia ali com a combinação de finasterida e minoxidil tópico ou cetoconazol, com o paciente apresentando maior crescimento capilar e com a vantagem de não ter diferença nas possíveis incidências de efeitos colaterais. E aí o minoxidil tópico e a finasterida, elas podem ser ali um complemento útil à cirurgia de transplante capilar para alopecia androgênica, né? É extremamente importante o tratamento medicamentoso, né, para interromper ali a progressão da queda de cabelo e oferecer uma melhor garantia de um resultado sustentado do transplante a longo prazo, né? Inclusive, é recomendado que o tratamento medicamentoso seja iniciado antes de revisar a opção de transplante. O uso do minoxidil tópico ali como pré-medicação em cirurgia de transplante capilar tem a vantagem ali de estabilizar a queda capilar, aumentar o número de fios em fase anágena e diminuir o eflúvio telógeno pós-cirúrgico, tá? É importante ressaltar que o minoxidil ele deve ser interrompido entre 2 e 3 dias antes da cirurgia para minimizar a irritação da pele e também reduzir o risco de sangramento intraoperatório causado pela vasodilatação. E aí a gente reinicia o minoxidil entre 1 e 2 semanas após a cirurgia. E com isso nós finalizamos esse vídeo, finalizamos esse assunto também. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando também vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal, que estão organizados em playlist, né? Playlists por assunto. Então tem muito material para vocês, para que vocês possam acessar também os conteúdos com mais facilidades. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.